Olá! Nesta aula, vamos encerrar o tópico de cinemática da velocidade, aprendendo a como calcular o jacobiano utilizando a notação de De Navier-Steenberg, estudada anteriormente. Vamos lá! É importante ter em mente que o nosso objetivo aqui é saber a velocidade do efetuador com respeito ao nosso referencial inercial. Então, para isso, vamos tomar aqui a nossa matriz homogênea, que está aqui destacada, onde nós temos o enésimo referencial referenciado na base ou referencial zero, composto, portanto, mais uma vez, por uma matriz de rotação e uma matriz de deslocamento. O que nós queremos fazer agora é, se eu quero saber velocidade, vou calcular a derivada temporal, ou a primeira derivada temporal, da minha matriz homogênea. Então, calculando a derivada temporal desse termo, nós vamos encontrar a matriz antissimétrica, representada nessa forma, onde este elemento que aqui aparece, que seria o meu ômega, do referencial n, representado em zero, referenciado em zero, ele está aqui destacado, ele é o nosso vetor velocidade angular. Enquanto o nosso Vn de zero, que seria a derivada temporal do enésimo referencial em relação ao zero, será o nosso vetor velocidade linear. Daí, sabendo que os nossos manipuladores eles apresentam somente dois tipos de junta, do tipo rotacional ou do tipo prismática, nós também teremos que, no caso do... O nosso manipulador, portanto, terá uma velocidade relacionada à translação, aqui representado, onde nós teremos a velocidade no espaço cartesiano, será dada por um jacobiano, na parte de translação, vezes as velocidades articulares. E as velocidades articulares pode ser tanto a velocidade relacionada às juntas do tipo rotacional, como as juntas do tipo prismática. E aqui, no caso da rotação, nós teremos as velocidades angulares no espaço cartesiano. Então, para isso, teremos um jacobiano relacionado à parte de rotação, multiplicado pelas mesmas articulações que multiplicam no caso da translação. Juntas do tipo rotacional, juntas do tipo prismático. Daí, a velocidade geral no espaço cartesiano, posição x, y, z, rotação em relação a x, y e z, nós teremos na forma compacta esta representação. Velocidade linear, velocidade angular no espaço cartesiano, o jacobiano relacionado à parte linear, a parte de translação e a parte de rotação, e aqui o nosso vetor representando todas as variáveis articulares do meu manipulador. Considerando agora o nosso manipulador planar, sabemos que ele possui duas juntas do tipo rotacional. Daí, ele irá se enquadrar nesta representação aqui, que indica o seguinte: a relação de velocidades entre o espaço das articulações e o espaço cartesiano me diz que, para a parte translacional, eu vou ter o produto vetorial entre o eixo de rotação e o braço de deslocamento entre a origem desse eixo de rotação e a origem do ponto que eu quero analisar. E no caso da rotação, ele vai ser dado pelo próprio eixo de rotação. O que nós queremos saber fisicamente é o seguinte: qual é a velocidade deste ponto em relação à origem e qual é a velocidade deste outro ponto, que seria o nosso efetuador, em relação à origem. No caso, composição de velocidades, tanto linear quanto angular. Então, se eu quero saber a velocidade angular desse ponto, é o mesmo que saber a velocidade com que ocorre uma rotação em torno desse eixo. Por sua vez, se eu quero saber a velocidade linear desse ponto, nós vamos ter o produto vetorial entre este eixo de referência e este braço que une os dois sistemas de referência. Então, nós estamos parte linear, produto vetorial, parte angular seria o próprio eixo de rotação. Imagine agora que eu queira saber a velocidade linear do meu cotovelo em relação ao meu ombro. É imaginar o seguinte: se eu tenho aqui um cilindro na representação esquelética com o eixo Z apontado para cima, o eixo X representa o comprimento do meu antebraço,
Se eu quero saber a velocidade linear ou a velocidade de translação, eu faço o produto vetorial, seguindo a regra da mão direita, entre o eixo Z, que seria o meu eixo de rotação, o meu eixo X, que seria onde está o comprimento do meu braço, e tenho ali, na direção Y, o meu produto vetorial. Então, assim, a gente conseguiria representar como está a velocidade de translação de uma parte, né, de um corpo em relação a um sistema de referência. Então, ainda lembrando na mesma situação do ombro, é dizer que a rotação do meu cotovelo ela ocorrerá em relação a este eixo Z que estava apontando para cima. Tomemos agora o nosso manipulador do tipo cilíndrico. Ele possui uma junta rotacional e outras duas do tipo prismática. Nós vamos ter destaque para a junta do tipo prismática, tomando que a parte rotacional já foi explicado para o manipulador planar. Então, analise só. As juntas do tipo prismática, elas apresentarão, no jacobiano, a seguinte situação. Para a parte de translação, nós teremos que a translação ocorrerá em torno do eixo Z, que é o que ocorre. Afinal, se eu tenho um bloco prismático com o seu eixo Z apontando para cima, todo o deslocamento dos eixos serão referente a esse eixo de deslocamento. Por sua vez, se eu tenho um manipulador com uma articulação do tipo prismática, quando ocorre um deslocamento, nós temos a ciência que o deslocamento acontece em uma direção, mas não acontece nenhum giro em torno desse seu eixo de deslocamento. É dizer que, para uma junta do tipo prismática, nós teremos velocidade de translação, porém não ocorrerá velocidades de rotação. Por isso, nós teremos zero na parte do jacobiano relacionado à parte de rotação. Vamos agora considerar alguns exemplos, começando pelo nosso manipulador planar. Daí, destaco que vocês primeiramente terão que resolver a cinemática direta pela notação de Denavier-Rattenberg e, a partir deste ponto, identificar os seguintes. Primeiro, as referências articulares, é dizer, onde está esta referência aqui representada. Se ela é o eixo zero, está representado na origem, portanto, origem de zero está em 0, 0, 0. Onde está essa origem, que seria a origem do referencial 1? Nós teremos em x, A1 cosseno de θ1. Em y, A1 seno de θ1. E em z, 0, porque nós estamos no plano do nosso manipulador planar. E o caso da origem 2, que seria onde está situado o nosso efetuador, nós teremos esta representação que já obtivemos em situações passadas, em exemplos passados. Agora, nós precisamos saber quais são os eixos de rotação. Então, os eixos de rotação são: aqui ocorre uma rotação e aqui ocorre uma outra rotação. Neste ponto, eu não tenho outras rotações, porque eu não possuo outras juntas do meu manipulador. Afinal, tenho um manipulador do tipo planar com 2 graus de liberdade. E vemos que a rotação que ocorre nesse eixo, ela será paralela à rotação que ocorre nesse eixo. As duas estão apontadas na direção Z, então, por isso, nós temos como eixos de rotação Z0 igual a Z1, que é igual ao vetor unitário de Z. Então, quando nós procuramos qual é o jacobiano a ser calculado, nós temos. São duas juntas do tipo rotacional. Então, se são duas juntas do tipo rotacional, ela vai se enquadrar nessa situação, onde eu tenho, para a parte de translação, um produto vetorial, e para a parte de rotação, a rotação ocorre sobre aquele eixo. Então, primeira junta e aqui a segunda junta. Quando nós efetuamos toda essa multiplicação, saber que Z0 está aqui, o valor é o que eu encontrei aqui. O2 está aqui, que seria a origem do referencial 2, é essa expressão que está aqui dada. Menos a origem do referencial 1, que é esta outra que está aqui. Então, fazendo todas essas contas, essas multiplicações matriciais, cálculo de produto vetorial, nós vamos obter, como resultado, essa nossa matriz jacobiana, que estará relacionando, aqui está pequenininho, né, mas está aqui relacionando as
velocidades articulares com as velocidades no espaço cartesiano. Peço que vocês analisem esta parte aqui do nosso jacobiano, referente à parte de translação, porque ela foi obtida em situações passadas, fazendo a primeira derivada temporal da posição do nosso efetuador em relação ao referencial inicial. Façam, confiram e vocês verão que o resultado é idêntico. Vamos agora trabalhar com o nosso manipulador cilíndrico, 3 graus de liberdade, e vou assumir que vocês já fizeram a cinemática direta utilizando notação de Dehn-Navier-Rotenberg. Neste ponto, nós vamos obter o seguinte: a origem, novamente começando aqui, a nossa origem, aqui representada, ela é dada por 0, 0, 0. A posição dessa outra origem, ou a origem do referencial 1, ela é dada por 0, 0, D1, onde D1 é esse deslocamento em Z dos dois referenciais. A minha origem O2 ela é dada por 0, 0, D1 mais D2. Ok? Então, essa origem que está aqui. E a minha origem O3 é dada por toda essa expressão que aqui aparece. E agora, trabalhando com a parte dos eixos de rotação. Vamos ver o seguinte, que o nosso eixo de rotação Z0, que seria esse eixo aqui onde está o nosso θ1, ele é o próprio vetor unitário referente a Z. Como não houve alteração do eixo, eles são coincidentes Z0 com Z1, então temos que o nosso eixo Z1 também será o nosso vetor unitário em relação a Z. Contudo, o nosso vetor Z2, vejam aqui, que ele não apresenta a mesma direção no sentido de Z1 ou mesmo de Z0. Então, ele apresenta uma relação vetorial conforme varia-se o ângulo θ1. Por isso, Z2 apresenta esta outra configuração. Obviamente, deve-se respeitar que, na hora que eu faço o cálculo da norma desse meu vetor, eu tenho que encontrar 1. Afinal, é um vetor unitário. Então, quando eu calculo agora o nosso jacobiano, eu tenho que ter a seguinte ciência. A primeira articulação ela é do tipo rotacional. Portanto, se enquadra nesta parte aqui representada. As outras duas são do tipo prismática. Então, como características, nós temos que a parte rotacional do meu jacobiano será igual a zero. Porque, como explicado anteriormente, se eu tenho uma articulação do tipo prismática, no momento que eu faço esse deslocamento prismático, não acontece nenhuma rotação em torno dos outros eixos. Então, efetuando a multiplicação ou produto vetorial aqui representado, nós teremos que o nosso jacobiano, ou a relação de velocidades entre o espaço das articulações e o espaço cartesiano, será dada por essa matriz. Ficamos por aqui, encerramos nossa aula referente à cinemática de velocidade. Sugiro a vocês que refaçam esses exercícios e tenham a ciência que o mais importante é determinar corretamente a notação de Dehn-Navier-Rotenberg para, posteriormente, utilizando os dados das matrizes homogêneas, da representação de Dehn-Navier-Rotenberg, vocês serão capazes de calcular a relação de velocidades entre os espaços das articulações e o espaço cartesiano. Nos vemos por aqui e até a próxima.